Aquilo que está na imagem é uma loja de Singapura onde as pessoas estão a fazer uma fila para comprar ouro e prata físico, ok? Mesmo físico, não em papel. E nós podemos ver, por exemplo, o gráfico da prata está simplesmente a explodir. Já vai em 79 ou 80 dólares. Nos últimos 200 anos tem uma valorização extraordinária e nós podemos ver que em 2025 já teve uma subida de 175%, num registro, numa sequência de 8 meses em alta pela primeira vez desde 1980. Ouro e prata juntos adicionaram mais de 16 trilhões de dólares ao valor de mercado somente em 2025. E os fundos de ouro registaram entradas líquidas de 34,2 bilhões de dólares em apenas 10 semanas. É o maior volume já registado na história do ouro. O dinheiro está a entrar em ritmo sem precedentes em metais preciosos. E nós podemos ver que os bancos centrais de todo o mundo estão a comprar quantidades incríveis de ouro. Entre 2022 e 2023, a Goldman Sachs registrou um aumento de 5 vezes nas compras de títulos por bancos centrais e no terceiro trimestre de 2025, as compras do ouro do Banco Central da China totalizaram 118 toneladas, um aumento de 39% em relação ao mês anterior e de 55% em relação ao mesmo período do ano anterior. E a questão é, meus caros, por que raio é que prata e ouro estão a subir da forma que estão a subir, nomeadamente prata? Sejam bem-vindos, o meu nome é Alex Crypto e vou-vos trazer então as principais novidades sobre este assunto, bem como todas as outras que são efetivamente relevantes para o espaço da macroeconomia e também para as criptomoedas. Também faço análise gráfica, análise de dados on-chain. Se procuras este conteúdo, subscreve o canal, ativa as notificações e carrega no botão do gosto que ajuda o canal a crescer. Primeiro fator que, na minha opinião, está a levar a esta subida exponencial por parte dos metais preciosos, a dívida. Se nós virmos bem, os saldos da dívida dos países desenvolvidos subiram para um recorde de 231 trilhões de dólares, enquanto a dívida dos mercados emergentes saltou para 115 trilhões de dólares. Os Estados Unidos e a China juntos foram responsáveis por quase 33% deste aumento. E nós podemos ver exatamente neste gráfico que tem esta tendência de alta. E se toda a gente entende que gerir dívida tem sido a narrativa destes últimos anos, das últimas décadas, também é verdade que pode chegar a um ponto em que o mercado pode não comprar esta tese que vai ser sempre possível pagar a dívida. E portanto há muita gente, há muitos bancos e há muitas instituições, até pessoas a título individual, que já estão a olhar para o ouro e para os metais preciosos como uma proteção de capital. O segundo aspecto, para mim, mais importante que está a levar a esta subida é o que está a acontecer com a crise económica ou potencial crise económica americana. Reparem bem, a percentagem de americanos que dizem que é difícil conseguir um emprego subiu para 20,8%, a taxa mais elevada nos últimos 4 anos. Ao mesmo tempo, cerca de 26,7% dos consumidores dizem que há muita oferta de desempregos. Esse índice caiu para o nível mais baixo dos últimos 4 anos. Caso esta relação se mantenha, a taxa de desemprego poderá subir para até 6% nos próximos meses, partindo dos atuais 4,6%. E nós podemos ver pelo gráfico, quando nós temos exatamente estas duas sondagens que são colocadas aos americanos e esta tendência claramente de subida que é visível nas imagens, nós podemos ver que quando isto aconteceu no passado, surgem estas faixas verticais acinzentadas. Isto significa confusão, significa recessão e é por causa disso que há muita gente que aponta que nós estamos a caminhar para lá. Temos também a nível da confiança, o indicador está claramente em queda, estamos abaixo do nível 80, um nível que historicamente sinaliza uma recessão iminente. E reparem bem, já estamos em queda há 11 meses consecutivos, é a sequência mais longa desde o início da década de 90. Outro aspecto que eu acho que deve ser assinalado é a taxa de poupança americana, que neste momento está em níveis muito baixos, está em 4,7%, e se nós, por exemplo, compararmos como tínhamos os anos 60, 70, 80, 90, esteve sempre acima destes valores e reparem bem que estamos em valores efetivamente muito baixos. E outro aspecto que pode potenciar esta crise económica é, obviamente, a descida das taxas de juros. As pessoas encaram muitas vezes a descida das taxas de juros como algo muito positivo para os mercados. Sim, mas tal como eu disse inúmeras vezes, quando chega-se a esse ponto em que o Fed apoia a economia, nomeadamente através do quantitative easing, significa que o pior já aconteceu e houve uma crise sistémica numa economia
neste caso americana, ou então em consequência de outra catástrofe qualquer que aconteça noutra parte do globo. Portanto, são todos aspectos que eu acho que são importantes nós termos em consideração para uma potencial crise económica. E também temos as expectativas da inflação a longo prazo permanecem elevadas. E se estas expectativas estão elevadas, em princípio, o ouro e a prata vão funcionar também como refúgio, como costuma acontecer em situações deste calibre. Reparem bem, meus caros, o que está a acontecer ao nível do leverage nos mercados. Cerca de 239 bilhões de dólares estão em leverage em ETFs. Isto também significa claramente risco forte, risco ativo. Isto também pode levar com que muita gente também procure metais preciosos mais estáveis, nomeadamente o ouro, porque podem estar a assistir a algo que, isto é um sinal que as coisas estão demasiado quentes e que nós podemos ter aí um crash a qualquer momento. Normalmente, com estas alavancagens muito elevadas, costuma acontecer estes dips muito expressivos, então as pessoas preferem proteger capital. E isto também pode ser um sinal desta subida. O quarto fator que, na minha opinião, está a contribuir para esta subida exponencial da prata e também de outros metais preciosos é a própria análise gráfica. Ou seja, há muito investidor, há muito trader que percebe de análise gráfica e entende que estamos perante um cup and handle com uma acumulação de décadas. E tal como eu vos tinha dito num episódio anterior com um target para a prata que de facto é extraordinário e que vocês podem aceder a esse vídeo no que está a aparecer aqui na imagem, se quiserem ver esse episódio também, são targets que apontam para uma subida exponencial da prata durante os próximos meses, anos e quiçá décadas. Outro aspecto que, na minha opinião, contribui exatamente para esta subida é que não há subida vertical como a que está a acontecer com prata sem retalho. E o retalho neste momento chegou. E como é que nós sabemos isso? Através das pesquisas da Google, em que a palavra silver atingiu o máximo histórico. Portanto, é impressionante aquilo que está a acontecer. E nós vimos no início deste episódio com muita gente a procurar exatamente prata física, certo? Outro aspecto, e agora vamos caminhar para o quinto fator. O quinto fator, na minha opinião, é o próprio dólar. O dólar tem vindo a desvalorizar-se em 2025, já caiu cerca de 9%, e é o pior ano de 2017. E o dólar significa que o vento, neste caso, está favorável a estes ativos que têm a paridade com o dólar. E agora chegamos ao sexto fator, aquele fator que, na minha opinião, é o mais determinante para aquilo que está a acontecer com a prata. Nós já sabemos que os Estados Unidos impuseram E agora vamos passar para o sexto fator, aquele que, na minha opinião, é o mais determinante e que justifica plenamente aquilo que está a acontecer com a prata. Reparem bem, os Estados Unidos impuseram um embargo à Venezuela. Toda a gente já sabe isto, certo? E porquê? Porque Caracas começou a vender petróleo diretamente à China e isto é um ataque ao petrodólar e nós sabemos que os Estados Unidos querem que o dólar continue a ser a moeda dominante a nível mundial. Portanto, a China neste momento está a aplicar uma contramedida e essa contramedida é restringir as exportações de prata a partir de 2026. Para vocês perceberem bem a dimensão da coisa, a China é apenas e só o segundo maior produtor mundial de prata. Em primeiro lugar temos o México, em terceiro lugar o Peru, depois o Chile, a Bolívia e os Estados Unidos estão aqui bem lá para baixo, ok? E nós podemos ver que este embargo é mesmo muito restritivo, porque apenas empresas de grande porte, aprovadas pelo Estado, é que vão poder exportar. E a China controla aproximadamente 60% a 70% da oferta global da prata. Portanto, isto é uma tática que está a acontecer neste momento, muito semelhante com as terras raras que pressionaram os Estados Unidos até arranjar ali um acordo com a própria China. Além disso, o mercado da prata já estava em escassez. Reparem bem, em 2025, a procura global da prata foi 1,24 bilhão de onças e a oferta global era de apenas 1,01 bilhão de dólares. Portanto, há aqui claramente um déficit. E se nós formos ver, as reservas físicas já estão claramente a entrar em colapso. Portanto, o COMEX caiu cerca de 70% desde 2020. Os cofres de Londres estão com uma queda de 40%. Os estoques em Xangai estão em níveis mínimos dos últimos 10 anos. Portanto, esta procura que está a acontecer com a prata, que não está a abrandar e muito justificada pela parte industrial, nem que seja para a produção de painéis solares,
veículos elétricos, tudo o que é sistema eletrónicos, dispositivos médicos, conjugado com a procura, com a baixa oferta que neste momento existe, e neste momento este choque de supply que a China vai fazer, removendo uma fatia muito significativa da prata por parte de todo o sistema internacional, está a levar a este FOMO e esta procura muito grande pela prata, e então é a lei básica da procura da oferta. Quanto mais procuras e menos há, mais depressa o preço sobe. E nós podemos ver que, por exemplo, em Londres, os compradores estão a pagar um prémio 7% acima do valor atual de prata para que prata seja entregue este ano, em vez de estarem a esperar pelo próximo ano. Imagina, eles acreditam que no próximo ano prata vai estar 7% mais alta do que estão a pagar neste momento. Incrível! Portanto, meus amigos, é exatamente isto. Se nós resumirmos os motivos pelo qual a prata está a subir, é a crise da dívida, a potencial crise económica americana, neste momento prata e ouro serem considerados refúgio. Temos a análise gráfica que está claramente do lado favorável dos bulls, temos a queda do dólar e temos esta guerra económica entre a China e os Estados Unidos. Se estás a gostar do episódio, recomendo que carregues no botão da subscrição, ative as notificações, já agora carrega no gosto. Antes de avançarmos para outras notícias bastante relevantes, meus caros, não se esqueçam, segurança é essencial. Reparem bem o que aconteceu, o Trust Wallet, houve um hack e foram perdidos cerca de 7 milhões de dólares. Felizmente que este capital vai ser devolvido, mas meus caros, utilizem todas as ferramentas para andarem mais protegidos. Uma VPN é essencial, a NordVPN é patrocinadora deste episódio. Por 3, 4 euros vocês aumentam substancialmente a vossa segurança, tem proteção anti-malware, tem a própria proteção ao nível de identidade, podes utilizar em 10 dispositivos com uma única conta, tens direito a um gestor de palavras-passe, tens um alerta de burlas e fraudes, tens um bloqueador de sites maliciosos e tens uma garantia de reembolso de 30 dias e por um preço sinceramente muito singelo de entre 2 euros e 4 euros. Portanto, efetivamente eu acho que é uma mais-valia, uma obrigatoriedade para quem navega pela internet. Portanto, se não tens uma VPN, eu recomendo a NordVPN, tens o link na descrição deste episódio. Agora, a questão que muitas vezes as pessoas perguntam é, então e Bitcoin? Então e as criptomoedas? Este é um dos motivos, meus caros, pelo qual Bitcoin não está a ter um bom desempenho. Nós tivemos claramente que a festa do vizinho está a ser melhor que a festa das criptomoedas, melhor que a festa da Bitcoin. Isto é perfeitamente normal, haver um FOMO canalizado, neste caso, para aquele setor, e então as altcoins estarem naquele ambiente cri, em que não se ouve nada, não está lá ninguém, certo? E se nós vimos, por exemplo, a relação prata com Bitcoin, nós podemos ver que estamos perante um breakout de uma resistência diagonal que já vinha desde 2018, certo? Mas também é verdade que a relação entre prata e Bitcoin é claramente favorável a Bitcoin. Desde 2011 que ela apareceu, nós podemos ver que houve uma queda de cerca de 100%. Ou mesmo 99,99%, portanto neste momento foi claramente uma boa aposta as pessoas apostarem em Bitcoin e não em prata. Agora, que há um momento de inversão que está a surgir, sim está. Agora, se nós vamos recuperar isto tudo, eu acho isso efetivamente muito pouco provável, mas que esta relação prata-ouro, prata-ouro, Bitcoin, se as pessoas conseguiram saltar a tempo, foi seguramente a melhor jogada. E nós podemos ver que a própria relação entre Bitcoin e o ouro está a mostrar o breakout de um suporte diagonal, portanto claramente a mostrar que o potencial está nos ativos e nos metais preciosos e não tanto em Bitcoin, e podemos ver que, ao contrário do que estava a acontecer em prata, em que as pesquisas no Google estavam em máximos históricos, reparem bem o que é que está a acontecer ao nível das criptomoedas, o interesse nas pesquisas da Google está em valores mínimos de um ano, portanto paradigmático, meus caros. E nós também podemos ver que este gráfico, que é o Coinbase Premium Index, que mostra basicamente o grande capital, o capital institucional, se está a comprar ou não Bitcoin, reparem bem que está em preço de desconto. Portanto, isto mostra que não há grande interesse neste momento nos institucionais em comprar Bitcoin. E nós podemos ver também que a saída de capital nos ETFs no mês de dezembro tem sido de facto muito significativa. Então os últimos 6 dias tem sido uma desgraça ao nível de compras, mas sim saídas. Até a própria BlackRock, que tanto compra Bitcoin, reparem bem, a pressão de venda tem sido sistemática. Agora, vocês vão pensar, mas meus caros, mas isto aqui afinal, Bitcoin acabou, Bitcoin não tem solução, vamos agora só comprar ouro e prata.
Em primeiro lugar, isto não é aconselhamento financeiro, certo? E em segundo lugar, eu não gosto de comprar ativos que já estão numa subida exponencial com o FOMO total e assumido, como nós conseguimos provar neste episódio. Não quer dizer que não vá continuar a subir, mas ao nível de risco-retorno eu tenho sempre muitas prudências quando vejo ativos deste género. Agora, se eu olhar, por exemplo, para Bitcoin, que está a fazer uma retração natural, saudável, benéfica, necessária, nós podemos ver que a nível de fundamentos nada foi alterado. Continua a ser um ativo descentralizado, continua a ser um ativo com supply limitado, continua a ser um ativo com imensa procura, imensa adoção, não só individual, empresarial, institucional. E se não acreditas, repara esta notícia: 14 dos 25 maiores bancos americanos estão a desenvolver produtos para adquirir, ou para customizar, ou para fornecer Bitcoin aos seus clientes. O Michael Saylor diz, por exemplo, que estão a ouvir rumores de que os principais bancos americanos vão começar a comprar Bitcoin, custodiar Bitcoin e emitir crédito usando Bitcoin como garantia no primeiro semestre de 2026. Isto é adoção, meus caros. E depois temos o valor justo de Bitcoin em comparação com o ouro. Aqui já acho que já são um bocadinho projeções otimistas, em que apontam para este valor mais justo em comparação com o ouro é de 169 mil dólares. Mas sinceramente o que é justo é se as pessoas compram ou não e se o interesse está lá ou não. Agora uma coisa é certa. O mercado está em bear market, na minha opinião, já o digo há algum tempo. As altcoins estão em bear market há 3 anos. Eu acho que aquilo que vai ser necessário acontecer para mudar esta estrutura toda que está a acontecer e não esperarmos apenas que as altcoins subam, que o Bitcoin suba baseado na fé, e há muita gente que faz análise baseada na fé, com setinhas nos gráficos porque acreditam que vai ser assim. Eu sei que é Natal e o Pai Natal, é muita gente que acredita no Pai Natal, mas aquilo que tem que acontecer tem que acontecer uma mudança estrutural ao nível da utilidade das próprias criptomoedas. Chega de pump and dump, chega de shitcoins, chega de meme coins que não servem para nada, chega dessa vertente toda especulativa e é preciso começarem a aparecer projetos que têm efetivamente utilidade e procura para que tenham uma adoção institucional. Eu comparo muito o que está a acontecer com o mercado das criptomoedas com o que aconteceu com a era .com, em que nós tivemos uma subida louca, mas depois tivemos um crash monumental e uma limpeza monumental, e até que ficaram aqueles negócios, aqueles ativos, aquelas empresas que efetivamente traziam mais valias. Eu acho que o próximo ciclo vai ser marcado exatamente por isso. Vai determinar quais são os ativos que vão ser predominantes e esses ativos seguramente vão ter que ter uma utilidade. E um desses ativos, na minha opinião, vai ser a Uniswap. Reparem bem o que é que eles fizeram. Fizeram uma alteração do próprio sistema de governança e neste momento eles estão a queimar Uni. E Uni é preciso para fazer transações em DeFi. E isto para mim conjuga não só tokenomics, mas também utilidade. E este, portanto, é um daqueles ativos que eu acho que vai permanecer aqui durante multiciclos, vários anos, certo? Portanto, meus caros, quando é assim, procurem sempre ativos que tenham esta utilidade, ok? Meus caros, antes de ir embora, apenas dizer que a BingX atingiu 40 milhões de utilizadores, portanto, são os nossos parceiros, e se vocês quiserem aderir a estes parceiros, quer a KuCoin, quer a BingX, quer a ByBTU, vocês vão ter acesso a 20% das minhas comissões baseado no vosso volume, e quem não é membro tem acesso a um mês do prémio do AlexCrypto. Portanto, vão aqui à descrição deste episódio, carreguem aqui neste link e depois mandem-me uma mensagem para o Telegram se ainda não são membros de prémios, que é para eu vos dar acesso. Meus caros, espero que tenham gostado do episódio e vemo-nos amanhã. Até lá.